Fala pessoal, tudo bem? Como eu disse, vamos começar agora a falar um pouco de ferrovia, explanar esse assunto que tem uma base muito grande para se investigar, para se comentar, para se falar, para se estudar. E, obviamente, para iniciar a falar de ferrovia, a gente tem que começar a falar da história, né? Como surgiu a ferrovia, onde surgiu, quem foi o pioneiro. E, como destaque, eu dou a indicação aí para um filme que é muito bom, que é Mauá, o Imperador e o Rei. Esse filme é muito bom, não só para a história da ferrovia, mas para a história do Brasil em si, né? Ele foi um personagem ali, uma pessoa que surgiu ali no Brasil no tempo da escravidão, no Pedro I, e aí quando você estuda um pouco mais sobre ele, vê inclusive esse filme, você vê que ele deveria até ser mais destacado do que ele é atualmente. Bom, então é isso, né? Então, para explanar um pouco a história da ferrovia ali, a gente, obviamente, né, vai citar ali o Irineu Evangelista de Souza, que é o nosso querido Barão de Mauá, porque é ele, né, que é um dos pioneiros aí na ferrovia no Brasil. Então, por volta ali de 30 de abril de 1854, foi construída a malha ferroviária, né, a estrada de ferro ali de Mauá, né, no Rio de Janeiro, em que ligava ali o pequeno trecho, né, de Porto de Mauá a Fragoso. Então é um pequeno trecho, porque era um trecho ali que era constituído por 14,5 quilômetros, então não era algo tão extenso, né? E qual que era o objetivo, né, desse trecho, dessa malha ferroviária, dessa primeira malha ferroviária? Então, o objetivo era transportar minerais. Então, surgiu ali no Brasil uma necessidade em se ter essa malha ferroviária, essa revolução ferroviária, para que você pudesse transportar ali os minerais, né, de uma região para outra, é, para que você pudesse ter um ganho maior na economia. Por quê? Porque na época, é, pensando, né, nisso mesmo, na expansão econômica, num, numa estratégia econômica, então a ferrovia ela foi construída para atender esses interesses. Então a gente passou a lidar ali com o transporte de café, né, no Sudeste, passou a lidar ali com a ligação, né, de portos e áreas produtoras. A gente passou a lidar ali com a integração de centros urbanos ou centros ali em crescimentos. Então você utilizava dessa malha férrea para que você pudesse transportar entre essas regiões toda essa matéria-prima. Porém, infelizmente, cada estado ali ele acabou construindo, né, engrenando nesse sentido. Teve uma boa evolução ali em meados do século XIX, início do século XX, teve uma grande evolução, porém, cada estado foi criando ali do seu jeito, com suas bitolas e assim por diante, a sua via do jeito que cada um achava, né? Óbvio, seguir alguns padrões, mas cada um criando do seu jeito e sem conectar nada. Então você, infelizmente, teve várias malhas, e entre essas malhas clássicas está a Estrada de Ferro Central do Brasil. Também temos a Estrada de Ferro Sorocabana, também temos a Rede Mineira, né, de viação, também temos a Estrada de Ferro Santos Jundiaí e também temos a viação Rio Grande do Sul. Essa malha ela se tornou tão grande que ela chegou a atingir 38 mil quilômetros de trilhos. Então, se você parar para ver, você percebe que isso deveria ser algo muito mais utilizado, né, hoje, porque 38 mil quilômetros de trilho é algo realmente extenso e que para a época tinha sim uma utilidade muito grande e deveria ter sido mais explorado e com certeza estaria funcionando. Algumas funcionam ainda, mas não toda essa totalidade não funciona hoje. Deveria ter sido planejado de forma melhor, deveria ter tido uma melhor estratégia, deveriam ter olhado com bons olhos para que isso se ligasse. Talvez a gente teria um Brasil hoje todo traçado de malha ferroviária, e isso facilitaria muito o transporte de pessoas e também o transporte de materiais, de matéria-prima e assim por diante. Porém, houve um declínio ali já no século XX, né, meados do século XX, porque chegou às rodovias. E aí, infelizmente, começou a se dar mais atenção à parte de rodovias,
ao transporte ali por caminhões, carros, do que propriamente a atenção para a malha ferroviária. E infelizmente, algumas dessas vias que eu citei, elas acabaram ali sendo um pouco esquecidas. E as pessoas começaram a dar mais atenção ali às rodovias, caminhões, carros de transporte e assim por diante. Infelizmente, né? Porque acredito eu que se tivesse sido dado mais atenção na época, né, a essa malha férrea, com certeza hoje nós seríamos muito mais fortes com relação à ferrovia. E a ferrovia, ela tem a sua utilidade. As pessoas hoje no Brasil, por exemplo, não falam muito disso, mas na Europa, os brasileiros conhecem e até se destacam. Ah, nossa, na Europa a gente cruza de um país para outro de trem, compra passagem de trem, vai daqui para lá e se transporta minério e tudo mais. Então é exatamente isso. Era isso que, a princípio, o Barão de Mauá queria estabelecer no Brasil. E se tivessem dado mais atenção, ou se tivessem executado de uma melhor maneira, essa linha férrea com certeza seria talvez até melhor, né, do que as linhas que existem hoje na Europa. E é isso, pessoal. Para os próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre como está onde estamos hoje, vamos dizer assim, onde estamos hoje. Onde chegamos, como está ainda essa malha principal voltada ali para cargas mesmo, né, a partir de minério de ferro, grãos, combustíveis, produtos industriais e assim por diante, as principais ferrovias, como elas estão ainda atuando, quais são as principais ferrovias hoje, quais essas que nós temos, e também vamos falar sobre os trens de passageiro. Como que renasceu ali os trens de passageiro, regionais turísticos, suburbanos como CPTM, Supervia, metrôs, VLTs, estudos para os novos trens, como se está estudando isso para novos trens hoje. Hoje a gente escuta muito falar, né, na privatização do CPTM, do metrô e assim por diante. Então isso precisa ser mais destacado, precisa ser mais estudado e as pessoas precisam ter um interesse maior por isso. Hoje, infelizmente, as pessoas veem muito o metrô, o trem, como aquele transporte que você está todo apertado dentro, um monte de gente e tal, mas o metrô e o trem é muito mais do que isso. Se a gente der uma atenção melhor, né, para nossa malha ferroviária, nós vamos perceber que a gente pode, na real, desenvolver e desafogar uma cidade que nem São Paulo, que tem muitos e muitos milhões de habitantes. E o metrô é algo que é utilizado por todos, desde o rico ao pobre, ao estudante, à professora, ao desempregado, ao que está procurando emprego ali, né, ao que já está empregado. Então, é um transporte fácil, rápido, eficiente. Em São Paulo, por exemplo, somos referência para o mundo. As pessoas não entendem como que a gente consegue manter ali tantas pessoas atuando ali, passando todo o tempo entre passageiros, trabalhadores, pessoas do próprio metrô, ou da CPTM, ou da Via Mobilidade, e mesmo assim manter aquilo ali tudo limpo, impecável e funcionando como deve se funcionar. Há suas ressalvas, né? Há suas ressalvas, mas vamos falar sobre isso também. Então é preciso dar uma atenção maior, para essa área, e a gente sabe que se dando essa atenção maior a gente vai poder desenvolver mais pessoas interessadas, mais pessoas engajadas, melhorar esse nosso tipo de transporte, que com certeza hoje é uma solução, né, para as grandes cidades, é uma solução para grandes distâncias, tá? É uma solução. E a gente vai discutir muito sobre isso e o que se pode fazer para melhorar. Então, fica aí. Espero que vocês também possam gostar, mandar dicas aí nos comentários e pedir para falar sobre algum assunto. A gente tenta encaixar no cronograma. Eu tenho estabelecido um certo cronograma sobre o que falar, sobre o que destacar e seguir essa sequência, mas a gente sempre pode incluir também pequenos vídeos aí, falar sobre alguns temas que talvez vocês
vejam como interessante e discutir sobre esses temas, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo, que a gente continue falando aqui sobre os nossos trens e metrôs e que a gente possa conseguir revolucionar e trazer mais essa paixão para outras pessoas e as pessoas possam dar as suas opiniões para que a gente possa melhorar e tornar a nossa malha ferroviária no Brasil cada vez melhor e mais útil.